E aí, pessoal, tudo bem? Val Besqueira na área. Olha aí, diretamente para o canal Revisando e também para o meu canal, né? Val Besqueira Vieira. Olha aí, pessoal. As estatais são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Bom, sobre estatais, eu recomendo que leiam a Lei 13.303 de 2016, que fala do estatuto, né? A lei cria o estatuto das estatais. As estatais que fazem parte da administração indireta, assim como as fundações públicas e as autarquias. Mas existe um ponto que cai bastante, gente, sobre as estatais: as diferenças. Existem 3 diferenças que, claro, diferenciam essas estatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Aqui estão. Primeira, capital votante. Segunda, forma jurídica ou forma de organização. E o terceiro, o foro. Vamos explicar cada uma delas. Capital votante. A empresa pública tem 100% do seu capital pertencendo ao poder público. Então, não há participação de capital privado nas empresas públicas. Porém, cuidado, existe a empresa pública unipessoal e a empresa pública pluripessoal. A primeira, a unipessoal, é aquela em que 100% do capital pertence a um ente político. Por exemplo, uma empresa pública cujo capital pertence a 100% à União. E existem as empresas públicas pluripessoais. São aquelas em que o seu capital pertence a mais de um ente político. Exemplo, uma empresa pública federal cujo 70% do capital pertence à União e 30% a um Estado. Veja que não deixa de ser empresa pública por isso. Bom, já as sociedades de economia mista, há participação de capital privado, tá? Por isso que tem o nome de mista. Mista de misturada. Sempre a administração pública, sempre o Estado terá a maior quantidade das ações com direito a voto, certo? Forma jurídica. Essa é interessante. As sociedades de economia mista só possuem um único formato: sociedade anônima. Por isso que começa a sociedade de economia mista com a palavra sociedade. Então, olha a dica. Sociedade anônima, SA, é o único formato, a única forma de organização das sociedades de economia mista. Diferentemente da empresa pública, que admite qualquer formato, seja estabelecido na lei civil, seja na lei comercial. Tá? Banco do Brasil SA, Petrobras SA, Metrôs, né? Aqui no caso de Fortaleza, Metrofor, tem um SA no final. Então, será, professor, que toda vez que tiver um SA no final e disser que é uma entidade pública, será uma sociedade de economia mista? Não, cuidado, porque também pode ser uma empresa pública, já que a empresa pública admite qualquer formato. Por isso, você precisa analisar para ter a firmeza de afirmar qual a entidade é a resposta da questão. Você tem que procurar analisar mais de um ponto. Fechando aqui a nossa dica, o foro. O foro, numa linguagem assim bem clara, é o local onde você processa a entidade, tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal, o foro da Sociedade de Economia Mista é a justiça comum, a justiça estadual, salvo se a União tiver algum interesse na causa, certo? Aí puxa-se para a Justiça Federal. No que diz respeito ao foro das empresas públicas, o foro, lembre-se, se for uma empresa pública federal, o foro é na Justiça Federal.
tá? E se for uma empresa pública estadual municipal, o furo é na justiça comum. Beleza? É isso aí, gente, ó. Mais uma dica para vocês, tá? E não se esqueça de ver, de analisar a Lei 13.303 de 2016. Valeu! Não esqueça de se inscrever aí, tanto no canal Revisando, como no canal Valber Siqueira Vieira. Até a próxima dica. Valeu!